Bom, boa tarde a todos. É um prazer e, entre parênteses, um temor falar na frente de tantos especialistas, tantas autoridades aqui do assunto, especialistas. Mas me pediram para falar exatamente um pouco do que o professor Paulo Gil acabou de dizer. É apenas uma pequena área, né? É essa aquisição de dados junto ao Osseus. E aí, vamos explicar primeiro o Osseus, tem alguns que podem não saber. O Osseus é um equipamento que está projetado para ser um método de triagem para osteoporose. Então, ele se dispõe a ser um detector de possível diagnóstico da doença, caso a pessoa vá para o exame de referência, que é o DEXA. Sendo o DEXA invasivo e o Osseus não invasivo, sem ondas, sem nenhum tipo de radiação, e então ele pode ser feito várias vezes e ele é barato, pode estar na baixa complexidade e facilita o acesso. Então essa é a proposta do Osseus, trazer um exame que é complexo e trazer para todos, né, popularizando e diagnosticando até com antecedência um problema. Nós estamos agora com esse protótipo em uma fase já avançada, ele já está bem maduro, então estamos fazendo testes em unidades de saúde com pessoas e você faz o teste, isso é só para entender de maneira geral. A pessoa faz um teste no Osseus e quando termina ele vai dizer se indica fazer o teste de referência ou não. Ele não diz se a pessoa está doente ou não está doente, mas ele diz se precisaria fazer o exame de referência ou não. Então é nessa fase que estamos fazendo testes. Agora é mais um validador de tudo que viemos trabalhando. E como é que o Osseus funciona? Ele é um dispositivo pequeno, portátil, como eu disse, para ser de baixo custo. Carrega dentro de si um microcontrolador que tem um firmware embarcado e ele se comunica com o mundo através de uma interface para o usuário. Essa imagem explica um pouco aqui o IHC, que hoje em dia é feito num tablet, podia ser feito num smartphone ou num computador. Também ele se comunica com nuvem para armazenamento, pré-processo, ou melhor, pós-processamento e etc. Também tem área de machine learning. Além internamente ele carrega, vamos dizer, como um módulo o dispositivo de leitura. Esse dispositivo de leitura é que é o centro de funcionamento do dispositivo. Ele emite um sinal, ondas eletromagnéticas, e o dedo do paciente estaria no caminho desse sinal e a gente mede a atenuação desse sinal depois de passar pelo obstáculo, no caso, o dedo do paciente. Mas para fazer isso, a gente precisa trabalhar com níveis de intensidade de sinal muito pequenas, muito baixas. Aí envolve aquisição de dados, então, biosinais, e que tudo, quando se fala de coisas muito pequenas, se fala também de problemas que tornam-se grandes, né? Como pequenos ruídos acabam ficando grandes. Então, tudo isso pode ser um grande problema para as leituras. Então, essa é a parte que nós vamos explicar hoje sobre essa leitura do Osseus, como é que acontece, que é a aquisição dos sinais. Então, como eu falei, sinais são ondas eletromagnéticas que vão passar pelo seu obstáculo e a gente vai medir, passar no sentido de ele estar no caminho, né? E a gente vai medir quanto do sinal chega do outro lado. Então a gente faz uma emissão desse sinal, recebe do outro lado, e para a gente medir isso corretamente, a gente mede o sinal sem obstáculo algum. Depois a gente põe esse obstáculo e vai ver quanto do sinal foi diminuído comparado o antes e o depois. Depois que a gente recebe esse sinal, a gente vai fazer um pré-processamento e aí sim envolve analisar se o sinal está estável, se está em ruído, se ele está incoerente. Porque aí um sinal incoerente para mim seria, eu fiz uma calibração que deu um valor de sinal intenso. E aí se eu estou lendo com o dedo do paciente agora e esse sinal for maior do que antes, não tem o menor sentido, eu preciso descartar aquela leitura. Se o sinal está fora minha calibração ficou fora. Desculpe, eu não expliquei sobre calibração, mas eu vou explicar. Se ele fica fora de um range conhecido, eu também não estou com um sinal adequado. Então, tudo isso é considerado pelo software que está lá embarcado no dispositivo. A gente colocou todo esse pré-processamento para que o sinal fique o mais estável possível. Diferente das séries temporais, como o professor falou, a gente tenta ler como se fosse um multímetro. Acho que muita gente da área de tecnologia quando você põe um multímetro na tomada, você tenta ler um nível de tensão e espera que ele fique parado naquele número.
Pronto, mesma coisa. Nós temos um conversor, vários conversores dentro do Orceus, um deles um conversor desse sinal para tensão, que é a forma mais fácil da gente medir. E depois da tensão, que está analógica, eu tenho uma conversão para um sinal digital, para depois eu fazer o processamento. Essa tensão, eu espero que ela fique estável, para que eu armazene ela e diga, olha, aqui eu estou lendo, vamos supor, 1 volt. E antes, sem o dedo do paciente, eu lia 1,5 volt. Então agora eu tive uma redução de 500 milivolts, ok? Então essa é uma das preocupações, é essa estabilidade do sinal. Para fazer isso é que a gente faz a remoção dos outliers. A gente faz uma leitura que consiste ela completa de quase 10.000 leituras em 11 ou 12 segundos. E aí a gente vai remover o que está como um outlier, fazendo um pouco de estatística no sinal, até que a gente alcança uma estabilidade média do sinal. Bom, nisso é que a gente tem um sinal propriamente convertido, adquirido pelos seus, e teoricamente limpo, do ponto de vista de conversão analógico-digital. E aí depois a gente entrega para um algoritmo para a gente fazer uma predição se aquele resultado é para ser uma indicação ao DEXA ou não uma indicação. Quando a gente faz esse processamento do sinal, que, como eu falei, tem uma emissão que fica lá acontecendo continuamente de um sinal, e uma recepção de milhares de dados enquanto eu estou fazendo uma leitura, conversão, armazenamento, tudo isso a gente está se preocupando com detalhes de software, né, para a limpeza desses dados, mas também detalhes de hardware na eletrônica para que esse sinal se mantenha limpo e eu pré-processe algo que se parece muito com o dado real. Não preciso aqui, diferente do que o professor apresentou, como um sinal de ECG tem muita variação por ruídos elétricos inerentes do funcionamento do coração, aqui eu não tenho tanta preocupação e o sinal já, quando lido imediatamente, ele aparece muito com o sinal final. Além dos conversores terem também alguns filtros que ajudam a manter ele estável. Então, assim, eu tenho conversores AD, analógicos digitais, dentro do Orceus, de 16 bits, é suficiente para nós, mas de boa capacidade de velocidade de leitura para eu fazer essas milhares de leituras em 10 segundos, 11 segundos, como a gente tem feito. Bom, quando a gente faz a busca e a remoção dos dados inválidos, esses são os números não só do que eu falei, de quando estão fora de um range conhecido, ou mesmo dados maiores do que antes com a calibração. Eu também estou buscando variações que são muito maiores do que o que eu gostaria de ter. Então, assim, estabelecemos um padrão em que se esse sinal varia muito mais que 10% do original, quer dizer que eu tenho um ruído, alguma coisa acontecendo lá perto de onde ele está sendo captado, que gera uma poluição que, por mais que eu faça estatisticamente uma média, remoção de outliers, etc., pode não representar bem o meu valor. Então, assim, há uma preocupação muito forte com a aquisição do sinal. E essa regra, essas médias, esses números que eu estou dizendo, são muito parecidos em todos os dispositivos que vemos trabalhando, né? O Orceus é um deles, mas também o dispositivo do Mirna, são equipamentos projetos do NAVE, né, do FRN, que estamos trabalhando aquisição de dados sempre muito parecida. Nós estamos recebendo sinais elétricos, processando eles. Agora, claro, algum deles é série temporal, eu preciso armazenar ela inteira, outra eu preciso fazer assim. Mas a abordagem com preocupação a ruídos elétricos é bem parecida, a gente precisa ter um sinal fiel. Bom, no final do pré-processamento, eu encontro então um valor, assim como eu falei do multímetro, é como se eu fizesse ele estabilizar e dizer, olha, aqui eu estou lendo 1,0875 volts. Acho que esse número lá, salvo engano, está em 10 casas decimais após a vírgula, porque como tem muita estatística e média, etc., a gente mantém o máximo número possível. Bom, depois que esses dados são pré-processados, a gente envia para a nuvem e vai fazer um pós-processamento. Esse pós-processamento envolve ainda a conversão de todos os outros dados, porque eu não falei, mas o Orceus, quando a gente atende um paciente para fazer esse teste,
a gente coleta dele algumas informações, como se já teve fratura, se toma remédio X, Y ou Z, qual é o peso e a altura da pessoa, algumas outras informações do paciente. Com base nessas informações e mais a leitura que a gente vai entregar para um machine learning, que já está bem treinado, para que ele traga para a gente o resultado daquele paciente, daquele teste que já estamos fazendo. Esse tipo de abordagem, a gente precisa converter todos os dados também, por isso que eu falo aí de conversão dos dados. Se o paciente é branco, preto, etc., eu preciso também quantificar isso, transformar isso em números para que o algoritmo trabalhe e me dê o resultado, né? Além disso, a gente armazena tudo isso, e tem um prontuário eletrônico de paciente, etc., que depois me dá o resultado, fica armazenado, tem acesso do paciente, acesso do profissional, acesso de médicos para fazerem laudos, encaminhamentos para outros dispositivos, né, para fazer o exame do DEXA, caso seja necessário ou não. Bom, essa era a abordagem que a gente tinha para falar. Basicamente, é a limpeza do nosso sinal e deixar ele estável para que a gente tenha uma leitura fiel ao que a gente gostaria desde o começo, né? Isso foi um estudo que o Agnaldo começou há alguns anos e fez isso em equipamentos de bancada na universidade, de alta precisão, equipamentos caros, e hoje em dia a gente está conseguindo esses resultados num equipamento, vamos dizer assim, pequeno, portátil, que custa pouco. Então, essa é a ideia do Oceus.